Olá, boa noite. Nossa, gente, passa rápido o curso, né? Então, estamos aí já na nossa aula número 8. Em 2015 foi exatamente o tema 8, né? Que foi o tema nosso sobre publicidade infantil e que depois nós tivemos lá a facilidade na hora de fazermos no Enem esse tema. Então, todos os professores gostam quando o tema é o número 8. Eu, particularmente, também. É o momento em que os nossos errinhos primeiros, né, já foram superados, ou pelo menos deveriam, né? E partimos agora para uma segunda parte do curso em que nós vamos aperfeiçoar aquilo que nós já aprendemos. E temos aí, então, o tema da judicialização da saúde no Brasil e se questiona, inclusive, sobre... Nesse tema, a questão da dignidade da pessoa, aquela que detém direitos, né, sobre, inclusive constitucionais, em termos de saúde. Temos os direitos, entretanto, a justiça está repleta de ações de cidadãos que se sentem prejudicados por não terem atendimento em hospitais, por não terem acesso a determinados medicamentos que ajudariam na resolução de um problema de saúde, de tal forma que eles acabam demandando na justiça por aquilo que é realmente seu direito, né? Então, eu vou convidá-los a lermos os textos de apoio, para eu poder explicar para vocês um a um, né, o que eles indicam, e a partir daí vocês amadurecerem um pouquinho mais sobre um tema que eu sei que é difícil. É unânime entre as professoras, né, nós temos essa crença, sabemos que quando nós propomos temas para vocês que são assim, trabalhados na escola, vocês têm maior facilidade. Entretanto, quando os temas saem um pouquinho desse eixo, você já apresenta um pouquinho mais de dificuldade na abordagem, principalmente também na hora de fazer propostas de intervenção, né? Então, é sobre isso que eu vou tratar com vocês nesse nosso vídeo. Eu convido todos vocês aí para pegarem a apostila e me acompanharem na leitura desses textos de apoio, exatamente para vocês entenderem do que nós vamos falar. Eu sei que tá aparecendo aqui, mas eu me perdi aqui na apostila, estou procurando. Tá bom? Então vamos pegar aí a página... Calma que eu já vou chegar lá. A página... Essa mesma aí, isso mesmo, página 82. Tá bom? Acharam aí? Então, o primeiro texto que nós temos fala o seguinte... No entanto, nos últimos anos, o judiciário buscou se debruçar de forma mais sistemática sobre o ato de julgar em saúde e tem buscado fazer que este ato não seja necessariamente uma decisão solitária. O crescimento da importância e do protagonismo judicial em matéria de saúde trouxe a necessidade de se estabelecer uma ação mais coordenada e estratégica. Então, como eu falei na sala de aula, o pessoal da quinta noite, oi pessoal da quinta... Era assim, vamos supor, em 1 milhão de ações, até algumas décadas atrás, nós tínhamos lá 50 ações que envolviam luta na justiça por atendimento no sistema público de saúde ou particular de saúde. Então, o juiz, ele decidia sozinho, né? Às vezes constituía perito para auxiliá-lo, às vezes não. E aí que está o que esse texto está falando. Até um dado momento, essa era uma decisão solitária. Era o juiz que fazia sua convicção, formava sua convicção pelos autos e pronto, né? Entretanto, hoje, você já não tem 50 para 1 milhão, né? Para 1 milhão de ações, você de repente tem lá 200 mil, 250 mil, que são questões de saúde. De tal forma que o Conselho Nacional de Justiça, é isso que o texto continua falando aí, ele tem feito simpósios, reuniões para traçar estratégias para que o juiz não tome mais uma decisão solitária, daquela em que ele
tem que julgar com a própria convicção, mas que ele esteja orientado, que haja estudos a respeito, compartilhe suas experiências com outros magistrados e possa julgar da melhor forma possível, tá? Então, só para vocês entenderem que existe já essa mobilização entre desembargadores, entre magistrados, para que eles tenham uma orientação maior, tanto tamanho é o número das demandas que existem em torno da saúde. Vocês estão entendendo o tema, gente? Então, é assim, ó. Vamos supor, eu tenho na família alguém que necessita de um tratamento específico. Aqui no interior, numa cidade em que eu vivo, em que eu moro, não tem esse tratamento. Ora, a Constituição garante que o Estado tem que me fornecer saúde. Então, o que acontece? Eu vou ter que ir para uma capital e lá o Estado vai ter que me atender nesse sentido. Se nessa capital não tem, vou ter que ir para outra. Se nesse país não tem, ele vai ter que arcar com os custos, porque a saúde é dever do Estado. Tá bem? Então, é disso que está sendo falado. Até então, os juízes, eles decidiam meio solitariamente, porque eram poucas as ações, poucas as demandas. Hoje em dia já não é assim, tá? Vamos partir para o segundo texto. O texto fala assim: ao analisar o uso do judiciário para conseguir tratamentos médicos não autorizados pelo SUS, Daniel Wang, pesquisador e professor de direitos humanos, chega a uma conclusão preocupante dada a escassez de recursos para essa área no Brasil. Então, olha, grifem isso na apostila de vocês, tá? Por que grife isso? Porque é exatamente a problematização que você vai ter que trabalhar. Entendem? Quer dizer, quando uma pessoa vai à justiça, pedir que a justiça resolva um problema de saúde dela, ela não está fazendo isso por bonito, ela está fazendo isso porque ela já esgotou todas as outras possibilidades, tá? Então, essa questão da escassez é algo interessantíssimo para vocês trabalharem. Por que que tem essa escassez? Ah, é caro o produto? Ah, tá, mas o Brasil não tem dinheiro? Tem. Só que não é bem empregado, né? É claro, se eu desvio dinheiro para minha campanha política, para governador, para prefeitura, para presidência da República, não vai ter dinheiro público jamais suficiente, né? Então, é essa escassez que vocês têm que combater e problematizar na redação de vocês, para depois nós chegarmos até as propostas de intervenção. Então, o que esse Daniel Wang, esse pesquisador e professor, escreveu? O litígio de saúde no Brasil está fazendo o sistema público menos justo e racional. Os tribunais estão criando um sistema público de saúde de 2 níveis. Um para aqueles que podem recorrer e ter acesso a qualquer tipo de tratamento, independentemente de custos, independentemente da natureza, independentemente de onde quer que se vá buscar esse tratamento, tá? Enquanto isso, o restante da população que não tem acesso ao judiciário acaba não obtendo esses benefícios, né? É claro que nas cidades que têm constituído aí uma defensoria pública, as pessoas que têm mais informação, elas buscam essa defensoria pública e as defensorias têm atuado muito bem nesse seu papel. Agora, pense numa cidade que não tenha defensoria e pense também naquelas pessoas que não sabem dos seus direitos, que não têm noção de que elas podem sim demandar na justiça. Então, elas acabam não sendo atendidas, acabam padecendo. Quando eu falo padecendo, é um eufemismo para morrendo, né? Muitas vezes em corredores insalubres, sem o atendimento, porque não tem uma UTI, porque não tem aquele médico especialista, porque não tem aquele remédio no estado, não tem aquele remédio no Brasil, né? E às vezes são fatalistas, é Deus que quis, é assim mesmo. Não é assim mesmo, né? Então, é uma problematização que foi feita, né? Numa década passada, a gente falava muito nesses 2 Brasis, né? Ultimamente a tendência é separar por etnia, por sexo, por religião. Na outra década se falava muito em 2 Brasis, o Brasil de quem tem acesso e o Brasil de quem não tem acesso. E nós estamos vendo aí exatamente alguém falando sobre isso novamente, tá? O outro texto fala sobre uma campograndense que conseguiu, né, com uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, uma decisão favorável para que o Estado tratasse de uma enterorragia,
um sangramento digestivo, né? E teve que arcar com despesas de viagem, hospedagem e alimentação dessa pessoa, dessa cidadã brasileira, em Barcelona, na Espanha. Então, notem o seguinte, mas que chique, né? A pessoa não quer ser só tratada, tem que ir para a Espanha. Quem garante que ela não foi fazer tour na Espanha? Gente, vamos pensar um pouquinho, né? Uma pessoa que tem uma doença, que tem uma necessidade, ela procura onde quer que seja um tratamento para si. E o Estado tem que suprir isso sim. Se aqui no Brasil nós não temos esse tipo de tratamento, vocês têm que problematizar exatamente nessa questão. Não tem investimento em universidades, não tem investimento em setores públicos, né? Muitas vezes não se abre espaço para que um hospital particular também tenha, se sobrecarregam hospitais particulares com impostos que sangram, né? Então, para você trazer um equipamento do exterior para o Brasil, você tem que pagar muito imposto, tem muita burocracia para isso. Então, uma forma de baratear, já estamos aí fazendo uma proposta de intervenção, seria a desburocratização para se trazer tratamentos, para se trazer equipamentos, né? De repente, o governo pode sim arcar, e a iniciativa privada também pode arcar com formação no exterior de mão de obra, né? Então, aí nós temos várias formas de propostas de intervenção. Enfim, nós temos um texto que fala sobre o jeitinho brasileiro, né? Mas não é jeitinho, pessoal, é desespero brasileiro. Porque ele fala assim, ó, vou explicar para vocês de uma forma bem simples para vocês entenderem, tá? Eu moro aqui em Cuiabá, vamos supor que aqui o nosso tribunal tenha menos juízes, aqui nosso tribunal tem uma carência muito grande de magistrados no interior, então os magistrados daqueles têm que sair, muitas vezes de Cuiabá, para passar meses fora de Cuiabá fazendo, provendo, né, auxiliando em varas que estão sem magistrados. E por essa razão, eventualmente, os processos ocorram, se deem aqui, né, o trâmite deles se dê de forma mais lenta. Agora eu sei que no estado de São Paulo tem um tribunal mais ágil, por quê? Porque tem mais juízes espalhados pelo estado, tiveram mais concursos, e lá tem mais funcionários, e não sei, por N razões, lá os processos correm mais rapidamente. Exato. O que a pessoa faz? A pessoa constitui, ela compra um endereço, ela pede um parente, ela coloca a tua casa aí, conta de água e luz no meu nome, e a pessoa demanda por São Paulo, move uma ação em São Paulo para garantia do tratamento que ela necessita ou um parente necessita, né? Então, o estado de São Paulo é um estado que reclama muito disso, que as pessoas vêm judicializar lá, né? Muitas pessoas de outras localidades buscam São Paulo, porque lá também tem tratamentos, mais hospitais, etc, né? Então, não sei por qual caminho vocês vão. Boa sorte, bom trabalho. Professora, por que a senhora coloca tema difícil assim? Porque vocês são inteligentes, vocês são brilhantes. E o tema não é difícil, a vida é difícil. Acreditem que é muito mais difícil para um pai, uma mãe, verem o filho padecendo, sem ter condições de tratar essa criança, e ter que apelar para a justiça para que essa criança seja atendida, é muito mais difícil que vocês fazerem uma redação de 30 linhas. Tá? Então, tratem o tema com bastante cuidado. Lembrem dos vestibulares que vem agora no meio do ano, que geralmente esses vestibulares são só para a medicina e geralmente os temas são voltados para a área de saúde, tá? Tratem, leiam, vocês têm amanhã um feriado gostoso aí, né? Não, o feriado é hoje, né? É verdade, o feriado é hoje, é que eu trabalhei o dia inteiro, então eu perdi a noção. Vocês têm sábado, vocês têm domingo. Meu marido tá falando que eu não trabalhei, não. Eu trabalhei sim. Trabalhei bastante. Ele que não viu. E eu quero que vocês... Gostaria muito que vocês fizessem um texto valoroso. Um texto que... um texto que realmente emocionasse os professores pela sua dedicação. É esse o caminho, tá, pessoal? E qualquer dúvida, tirem a dúvida aí no Facebook, né? Eu vou publicar esse nosso vídeo no grupo. E sejam felizes com esse tema aí, façam um tema bem apaixonante, tá bom? Tchau, tchau, até mais.